É claro que quando se tem membros das associações dos jogos da Commonwealth, de toda a Commonwealth, todos comparecem. Nos grandes salões do Palácio de Buckingham, o silêncio guarda muitas vezes os segredos mais profundos da coroa. Mas o que acontece quando um desses segredos é descoberto não pela imprensa, mas pelo próprio príncipe? Esta é a história do príncipe Eduardo, o discreto membro da realeza, durante muito tempo ofuscado pelos seus irmãos, que se deparou com uma verdade que abalaria a sua fé na instituição que jurou proteger. Uma carta secreta à confissão de uma mãe e uma decisão que poderá reescrever a história da realeza. Durante anos, manteve-se leal, mas depois de descobrir o que a mãe escondia, o príncipe Eduardo fez uma escolha que o palácio nunca esperou. O príncipe discreto. O príncipe Eduardo sempre fora a água tranquila no meio de uma família turbulenta, enquanto os seus irmãos mais velhos atraíam os olhares do mundo, através do dever da controvérsia ou do carisma. Edward preferia o conforto do serviço discreto. Era o filho com menos probabilidade de fazer manchetes. O membro da realeza que falava baixo, trabalhava afincadamente e não procurava nem atenção nem drama. Entre as paredes douradas do Palácio de Buckingham, construiu uma vida definida pela discrição e lealdade características que a sua falecida mãe, a rainha Isabel II, admirava profundamente. Para o público, Edward era o filho mais novo de confiança firme, inabalável e satisfeito com o seu papel secundário. Contudo, sob a superfície dessa calma exterior, havia sempre uma curiosidade subtil, um desejo silencioso de compreender o legado da família, para além da imagem real, cuidadosamente construída. Ao longo dos anos, Edward ficou fascinado pelo notável sentido de dever da sua mãe, pela sua compostura inabalável e pelos seus sacrifícios silenciosos, que nenhum biógrafo conseguiria alguma vez captar completamente. Passou inúmeras noites a ouvi-la contar histórias do início do seu reinado, momentos de incerteza, em épocas em que a própria monarquia estava por um fio. Mas havia coisas sobre as quais nunca falava pausas nas suas recordações que deixavam antever decisões que tinha tomado em silêncio. Após o seu falecimento, a família entrou num período de profunda reflexão. O rei Carlos assumiu o trono e os membros mais jovens da família real adaptaram-se aos seus novos papéis. Eduardo, agora duque de Edimburgo, foi incumbido de ajudar a organizar uma futura exposição real para celebrar o legado da rainha. Para Edward, foi um projeto profundamente pessoal. Examinar a coleção privada da sua mãe no castelo de Windsor foi como refazer os passos da sua longa e extraordinária vida. Cada carta, fotografia e entrada de diário contavam uma história de devoção ao seu povo, à sua fé e à sua família. Mas numa tarde chuvosa, enquanto examinava uma série de caixas de arquivo trancadas, Edward deparou-se com um pequeno envelope diferente dos outros. O seu selo não ostentava o brasão real, mas sim o monograma pessoal da rainha, o mesmo que utilizava apenas para os seus correspondentes mais íntimos. A caligrafia delicada, mas inconfundível, soletrava o seu nome Edward. O seu coração parou por um instante. O envelope estava datado de há quase 4 décadas. Ele hesitou. Será que era para ele encontrar? Ou tinha sido escondido por algum motivo? O arquivista do palácio que estava por perto perguntou-lhe, em voz baixa, se desejava que fosse catalogado, mas Edward abanou a cabeça negativamente. Não murmurou. Eu trato disso. Guardou a carta no bolso do casaco, sentindo o seu peso frágil contra o coração. Nessa noite, muito depois de os corredores de Bagshot Park terem ficado em silêncio, Edward sentou-se sozinho no seu escritório, com a chuva a bater suavemente nas janelas, enquanto virava o envelope nas mãos. Estava amarelecido pelo tempo, com um ligeiro aroma do mesmo perfume que a mãe usara durante anos. O selo de cera estalou quando o abriu, e com um suspiro profundo, desdobrou a carta, que mudaria tudo o que pensava saber sobre a sua família e sobre a sua mãe, a rainha. A carta no cofre. O quarto estava silencioso, exceto pelo ritmo constante da chuva a bater contra o vidro. O príncipe Eduardo permaneceu imóvel. A carta dobrada
tremeu ligeiramente nas suas mãos. A caligrafia familiar era quase como ouvir novamente a voz da mãe calma, ponderada e repleta de uma autoridade serena. Hesitou durante muito tempo, antes de ler incerto se estava pronto para descobrir o que ela escolhera esconder durante tantos anos. Quando finalmente começou cada palavra, parecia atravessar o tempo, carregando consigo amor e fardo. Meu querido Edward, começava a carta, se estás a ler isto, significa que chegou a hora de a verdade vir ao de cima. Ele conteve a respiração. As palavras da rainha eram ternas, mas solenes escritas, não como as de uma monarca, mas como as de uma mãe, a falar de um lugar de profunda emoção. Ela falou de uma decisão tomada nos primeiros anos do seu reinado, uma decisão que lhe pesava muito na consciência. Explicou que, durante um período de tensão política e de perdas pessoais, fora obrigada a escolher entre o bem-estar de um membro da família e a estabilidade da própria coroa. Os detalhes exatos foram delicadamente omitidos, mas Edward conseguia sentir a dor que se escondia por detrás de cada frase. Não era o escândalo que ela temia, mas a dor. Leu e releu a carta, tentando decifrar o que a mãe tinha insinuado. Havia menção a uma verdade que não podia ser dita, e a uma promessa feita em silêncio para preservar a família. Embora a carta não mencionasse nomes, o instinto de Edward dizia-lhe que não se tratava de assuntos de Estado, mas de laços de sangue. Algo pessoal, algo profundamente humano. Era uma confissão de sacrifício feita não por ambição, mas por necessidade. Quando finalmente dobrou o papel e o pousou sobre a mesa, a chuva tinha parado. O silêncio do quarto parecia mais pesado do que antes. Edward recostou-se na cadeira, fitando a tênue luz da lareira, com a mente repleta de perguntas. Por que razão a sua mãe tinha escrito especificamente para ele? Que verdade vinha ela protegendo durante todos estes anos? E, mais importante, o que aconteceria se ele tentasse desvendar o resto? Na manhã seguinte, Edward regressou a Windsor, determinado a refazer os passos da mãe. Regressou à sala dos arquivos, desta vez sozinho, vasculhando as caixas em busca de qualquer pista que pudesse explicar o mistério que ela deixara. Os seus olhos atentos captaram algo numa pasta datada do mesmo ano da carta selada, sob a categoria de correspondência privada. No seu interior, encontravam-se algumas notas dactilografadas e um memorando assinado por um dos principais conselheiros da rainha, com a indicação, para os olhos de Sua Majestade apenas. Anstilt, o pulso de Edward acelerou. O conselheiro em questão tinha se reformado há anos, vivendo agora tranquilamente no campo. O nome despertou uma vaga recordação da infância de um homem bondoso, que outrora servira fielmente a sua mãe. Se alguém soubesse a verdade por detrás daquela carta, esse alguém seria ele. E assim, contrariando todos os seus instintos de seguir o protocolo real, o príncipe Eduardo tomou uma decisão que mudaria o seu caminho para sempre. Ele procuraria a verdade por si mesmo, não importando o que ela revelasse. O príncipe Eduardo sempre fora conhecido pela sua discrição. Era o centro de calma da família, aquele que nunca deixava que a curiosidade se sobrepusesse à cautela. Mas, enquanto a madrugada despontava sobre o céu cinzento de Windsor, as palavras da carta recusavam-se a sair da sua mente. A verdade precisa de encontrar o caminho de volta para casa. A frase ecoou dentro dele como um chamamento silencioso. Quase conseguia ouvir a voz da mãe, não como a rainha, mas como a mulher que o criara, com uma força silenciosa e honestidade. Algo, naquela carta, exigia compreensão. E Edward, talvez pela primeira vez na vida, sentiu-se obrigado a desafiar os limites invisíveis da discrição real. Nessa tarde, estava sentado no seu carro, em frente a uma modesta casa de campo em Surrey. O jardim estava tomado pela vegetação, mas era tranquilo, repleto de rosas murchas e do zumbido das abelhas. Ali ficava a casa de Sir Henry Latham, outrora um dos secretários particulares mais fiáveis da sua mãe. Edward vira-o pela última vez no seu funeral, um homem idoso que se destacava da multidão com os olhos cheios de memórias não ditas.
Agora Edward viera fazer as perguntas que a mãe deixara sem resposta. Sir Henry abriu a porta lentamente, com um vislumbre de surpresa no rosto. Vossa Alteza Real, disse ele suavemente, inclinando a cabeça. Não esperava tal visita. Edward sorriu levemente. Nem eu, respondeu ele, mas creio que há assuntos que ambos não podemos mais ignorar. Estavam sentados numa pequena sala de estar que tinha um ligeiro cheiro a livros antigos e lavanda. Durante alguns instantes, nenhum dos dois disse nada. Então Edward pousou a carta dobrada sobre a mesa entre eles. Os olhos do velho arregalaram-se, e a sua mão tremeu ligeiramente enquanto a estendia em direção ao objeto. Perguntava-me se algum dia o encontraria, murmurou Sir Henry. Sua Majestade escreveu-o há muitos anos, após uma das decisões mais difíceis do seu reinado. A voz de Edward era calma, mas o seu tom carregava curiosidade e contenção. Ela fala de uma verdade que precisava de ser escondida, uma promessa feita para proteger a família. Preciso de saber o que ela quis dizer. Sir Henry suspirou os ombros, descaindo, como se o peso de décadas tivesse regressado de uma só vez. Não era uma questão política, começou. Era algo profundamente pessoal. Houve um tempo, no início do seu reinado, em que a família enfrentou um escândalo que poderia ter destruído a confiança pública. Envolvia alguém próximo dela, alguém que ela amava muito. Ela optou por ocultar a verdade, não para enganar o mundo, mas para preservar a unidade da família e a estabilidade da monarquia. Edward ouvia atentamente cada palavra, intensificando a imagem da mãe, de uma forma que nunca imaginara. Carregara esse segredo sozinha, confiando apenas em alguns conselheiros leais. É preciso compreender, continuou Sir Henry. A vossa mãe não agiu por medo, agiu por amor. Ela suportou o fardo para que vocês pudessem viver, sem serem afetados por ele. O silêncio voltou a reinar no quarto. Lá fora, o vento agitava os ramos, e um tênue raio de sol rompeu as nuvens. Edward permaneceu imóvel processando o que acabara de ouvir. Viera, em busca de respostas, e em vez disso, encontrara uma compreensão mais profunda da humanidade da sua mãe e da sua solidão. Ao levantar-se para se ir embora, Sir Henry ergueu os olhos cansados. Algumas verdades, disse em voz baixa, não servem para destruir, mas para nos recordar o preço do amor. No caminho de regresso a Windsor, Edward sentia-se ao mesmo tempo pesado e em paz. O segredo permanecia apenas parcialmente revelado, mas a sua essência era clara. A sua mãe sacrificara a sua própria paz para os proteger, mas algo dentro dele sussurrava que aquele não era o fim da sua história. Ainda havia mais para descobrir, e desta vez não descansaria enquanto não o encontrasse. As paredes do palácio têm ouvidos. A viagem de regresso a Windsor foi longa e silenciosa. A paisagem rural desfilava em tons de verde e cinzento, enquanto os pensamentos do príncipe Eduardo fervilhavam como as nuvens lá em cima. As palavras de Sir Henry ecoavam na sua mente, preenchendo cada silêncio. Ela agiu por amor. Era um sentimento belo, mas não lhe trazia qualquer consolo. Que tipo de amor exigia um silêncio tão absoluto que até os seus próprios filhos eram mantidos na ignorância? Que verdade poderia ser tão delicada ao ponto de exigir uma vida inteira de segredos? Sabia que a mãe carregara muitos fardos como rainha, mas nunca imaginara um tão pessoal, tão oculto, que ainda lançasse uma sombra muito tempo depois da sua morte. Quando Edward regressou ao castelo, encontrou os corredores estranhamente silenciosos. A casa sabia que ele visitara um dos conselheiros da falecida rainha, e a notícia já começara a circular entre os altos funcionários. No mundo da realeza, até um sussurro podia viajar mais depressa do que o vento. Ao anoitecer, um assessor referiu discretamente que o secretário particular desejava vê-lo. Edward sabia mesmo antes de entrar na sala que o segredo da mãe já não lhe pertencia apenas. A reunião decorreu numa das salas de estar menores. O secretário particular, Sir Julian Mercer, estava de pé junto à lareira, com a postura rígida, mas a expressão cuidadosamente neutra. Vossa Alteza Real, começou ele, chegou ao nosso conhecimento que a senhora tem feito perguntas sobre certos assuntos relacionados com a correspondência particular da falecida rainha. Edward encarou sem hesitar. Sim, disse ele calmamente.
e pretendo compreender o que ela carregou sozinha durante todos estes anos. O tom de Sir Julian manteve-se polido, mas carregado de inquietação. Com todo o respeito, senhor, há elementos da história de Sua Majestade que nunca deveriam ter sido revisitados. A rainha fez escolhas para proteger a coroa. Investigar tais assuntos poderia perturbar coisas que precisam de permanecer intocadas. A paciência de Edward estava a esgotar-se. Não estou à procura de escândalo, respondeu. Estou a tentar entender a minha mãe. Se o seu silêncio nos protegeu, devemos-lhe a verdade sobre o porquê de a conversa ter terminado de forma tão cordial. Mas o clima entre eles tornara-se tenso. Ao cair da noite, Edward compreendeu o que acabara de acontecer. A máquina do palácio começara a funcionar silenciosa e eficientemente para conter tudo o que acreditasse que pudesse vir ao de cima. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem discreta de um amigo da casa real avisando-o de que as discussões sobre a sua curiosidade tinham chegado aos círculos mais elevados. Dizia-se que até o rei Carlos, o seu irmão mais velho, tinha conhecimento. Edward sentiu o aperto familiar das paredes do palácio, aquela pressão invisível que exigia obediência acima de tudo. Mas pela primeira vez na vida, não cedeu. Quanto mais resistência encontrava, mais certo ficava de que a verdade da sua mãe merecia ser conhecida. Nessa noite, enquanto caminhava pelos longos corredores de Windsor, os retratos de monarcas do passado pareciam observá-lo com um julgamento solene. Parou diante do retrato da sua mãe, aquele que foi pintado durante o seu jubileu de prata. Os seus olhos calmos e firmes pareciam quase vivos sob a luz trêmula. Sempre disseste que o dever deve ser equilibrado com a consciência, sussurrou. Talvez esta seja a minha. O silêncio do palácio oprimia-o, mas sentiu algo mudar dentro de si, uma silenciosa rebeldia que nada tinha a ver com rebeldia e tudo a ver com amor. O príncipe Eduardo, o mais calado dos filhos da rainha, acabara de decidir que não se iria calar mais. Custe o que custar, ele seguiria a verdade que a mãe lhe deixara. Confronto em Windsor. Os dias que se seguiram foram carregados de uma tensão silenciosa. O príncipe Eduardo reparou como as conversas mudavam quando entrava numa sala, como os olhares se prolongavam mais do que antes. O palácio tinha uma forma de comunicar sem palavras. Cada movimento, cada silêncio, transportava um significado. Vivera entre aquelas paredes toda a vida e sabia o que significava quando o ar ficava tão imóvel. A engrenagem do comando estava em movimento. Foi tudo muito educado, discreto e absoluto. Mas Edward já tinha ultrapassado uma linha dentro de si que não podia ser desfeita. A carta da sua mãe e a confissão de Sir Henry despertaram algo que nenhum protocolo real poderia conter. Sabia do risco de insistir, mas o fardo da ignorância parecia mais pesado do que o da verdade. Foi Sophie, a sua mulher, quem se apercebeu primeiro. Certa noite, enquanto estavam sentados junto à lareira da sua casa em Bagshot Park, ela observou-o atentamente. Tens estado distante, Edward disse ela suavemente. Não se trata apenas dos documentos da sua mãe. Pois não. Ele hesitou antes de responder. Depois entregou-lhe a carta. Sophie leu em silêncio, a sua expressão mudando de surpresa para tristeza. Quando levantou o olhar, a sua voz era calma, mas firme. Precisa de falar com Charles, disse ela. Se ainda há algo que a perturba, ele merece saber tanto como você. No dia seguinte, Eduardo solicitou uma audiência privada com o irmão. O encontro foi organizado discretamente em Windsor, longe das câmaras e dos assessores. Os irmãos sempre partilharam um laço construído sobre o respeito, mas também sobre a distância formal inerente à vida na realeza. Ao entrar na biblioteca particular, Edward encontrou Charles junto à janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. A luz da tarde inundava a sala e a poeira flutuava no ar como estrelas em movimento lento. Encontrei algo, começou Edward. Uma carta da mãe. Charles virou-se com uma expressão ponderada, mas cautelosa. E o que diz Edward? Hesitou apenas por um instante antes de contar a história à carta selada, a referência a uma verdade oculta e o seu encontro com Sir Henry. A cada palavra, a expressão de Charles endurecia
os seus traços assumindo a calma autoridade de um homem que dedicara a vida a dominar o controlo. Quando Edward terminou o silêncio, era profundo. Então, Charles falou com a voz baixa, mas inflexível. Não devias ter ido procurar isso, Edward. Algumas coisas ficam enterradas por uma razão. Edward sustentou o seu olhar. Se a mamã carregou algo tão pesado, nós merecemos perceber por quê. Devemos-lhe isso. Charles abanou a cabeça lentamente. Não devemos à coroa a sua estabilidade. O passado não nos cabe desenterrar. É nossa responsabilidade proteger. A conversa terminou sem acordo. Quando Edward saiu do quarto, as palavras do irmão permaneceram como um aviso, mas não sentiu qualquer arrependimento. A rainha dissera-lhe um dia que fazer o que é certo tem muitas vezes um preço. Enquanto caminhava pelo longo corredor de pedra, percebeu que estava a viver exatamente aquelas palavras. Pela primeira vez na sua vida, o príncipe Eduardo não era apenas o filho quieto, mas antes aquele que carregava o peso de uma verdade silenciada durante demasiado tempo, a divisão entre os irmãos. Durante dias, após o encontro em Windsor, a tensão silenciosa pairava no ar entre os dois irmãos. O príncipe Eduardo esperava resistência, mas não o silêncio sepulcral que se seguiu. O rei Carlos, sempre protetor da tradição real, não fez qualquer menção pública à conversa, mas nos bastidores era evidente que o palácio estava a reforçar o seu controlo. Certos ficheiros foram subitamente considerados inacessíveis. Funcionários que antes ajudavam Edward a organizar os pertences da mãe foram recolocados. A mensagem era clara. A sua busca pela verdade tornara-se indesejável. A Sophie percebeu a mudança imediatamente. Certa noite, encontrou o marido no seu escritório a encarar a mesma carta que já tinha lido centenas de vezes. Ele está a excluir-te, disse ela baixinho. Edward assentiu com a cabeça. Ele acha que estou a pôr a coroa em risco, mas não quero expor ninguém. Só quero compreendê-la. Sophie colocou-lhe delicadamente uma mão no ombro. E talvez seja exatamente isso que os assusta, respondeu ela. Na semana seguinte, surgiu um convite inesperado. Charles convocara Edward a Clarence House, insistindo para que conversassem em privado. Edward chegou cautelosamente, esperançoso de que o irmão tivesse reconsiderado. Em vez disso, encontrou o rei à sua espera, no seu escritório rodeado de pilhas de documentos oficiais. O rosto de Charles estava sereno, mas o seu tom carregava a autoridade de um homem que há muito aprendera a comandar sem elevar a voz. Edward, começou, ele precisa de deixar isso para lá. A vida da mamã foi repleta de sacrifícios, alguns dos quais nenhum de nós consegue compreender completamente. Ela fez escolhas para proteger a instituição, não para esconder a vergonha. Investigar isto agora não ajuda ninguém, nem a memória dela, nem a família, e certamente não a si. Edward ouviu em silêncio, depois respondeu lentamente. Não posso ignorar isso, Charles. Fala em proteger o legado dela. Mas, e se o verdadeiro legado dela fosse a honestidade? E se ela quisesse que soubéssemos o que trazia consigo? Charles suspirou, um leve lampejo de emoção a brilhar-lhe nos olhos. E se o conhecimento destruir mais do que curar, ele disse suavemente, a monarquia sobrevive, porque escolhemos a moderação. Foste sempre quem entendeu que as palavras feriam mais do que Edward esperava. Levantou-se com a voz firme, mas calma. A moderação tem o seu lugar, mas a verdade também. Não posso fingir ignorância para me confortar. Charles não disse mais nada, apenas se virou para a janela, sinalizando que a conversa tinha terminado. Os irmãos tinham chegado a um impasse, não fruto da raiva, mas da convicção. Um regia-se pelo dever de proteger o outro, pelo dever de compreender. Quando Edward deixou Clarence House, o céu de Londres escureceu, e o som dos sinos distantes ecoava pelas ruas. Caminhou lentamente em direção ao carro, sentindo ao mesmo tempo tristeza e lucidez. A cautela do irmão vinha do medo. Medo de perder o controlo. Medo de reviver a dor. Mas o caminho de Edward já não era incerto. As palavras da rainha, escritas há anos, finalmente surtiram efeito.
A verdade precisa de encontrar o caminho de volta para casa. Sussurrou-as para si mesmo, enquanto o carro se afastava. O caminho que tinha pela frente era incerto, mas a sua determinação nunca fora tão forte. Independentemente do que estivesse escondido no passado da sua mãe, ele levá-lo-ia até ao fim, mesmo que isso significasse estar sozinho. A promessa da rainha. As semanas que se seguiram ao confronto de Edward com Charles decorreram num silêncio inquietante. O calendário real retomou o seu ritmo de compromissos, cerimônias e fotografias, mas por detrás dos sorrisos polidos, instalara-se uma divisão silenciosa. Edward continuou com os seus deveres, mas os seus pensamentos permaneceram fixos na carta, nas palavras cuidadosamente escolhidas pela mãe e nas tênues insinuações que Sir Henry oferecera. A verdade estava próxima. Ele podia senti-la, mas cada passo na sua direção parecia afastá-lo ainda mais da aprovação da sua família. Mesmo assim, a voz da rainha ecoava na sua memória gentil, mas resoluta. A verdade precisa de encontrar o caminho de volta para casa. Certa noite, enquanto revia a correspondência em Bagshot Park, chegou um envelope com um selo desconhecido. No interior havia um breve bilhete manuscrito de Sir Henry. Há apenas uma pessoa que lhe pode dizer o que procura, dizia o bilhete. O seu nome é Margaret Kane. Foi dama de companhia da sua mãe, durante os primeiros anos do seu reinado. Encontre-a antes que seja tarde demais. A mensagem estava assinada, com a caligrafia fraca e trêmula, de um velho que sabia claramente mais do que se atrevia a escrever. Na manhã seguinte, Edward partiu silenciosamente, viajando sem escolta ou aviso prévio. Encontrou a Sra. Kane numa aldeia costeira em Norfolk, a viver sozinha numa modesta casa de pedra, com vista para a imensidão cinzenta do mar. Era frágil, mas alerta, os seus penetrantes olhos azuis suavizando-se ao reconhecê-lo à porta. A sua mãe estaria a sorrir ao vê-lo aqui, disse ela com um olhar compreensivo. Entre, senhor, temos muito que conversar enquanto tomamos chá. A sua voz tremia enquanto falava, mas as suas palavras carregavam o peso de uma verdade há muito reprimida. A sua mãe fez uma promessa há muitos anos, começou. Não foi ao governo ou à coroa, mas à sua família proteger alguém de uma verdade que o poderia ter destruído. Edward escutou atentamente, com as mãos entrelaçadas. Foi um de nós? Perguntou, em voz baixa. A senhora Sarah Kane assentiu lentamente. Tratava-se do seu tio, o Duque de Kent. Houve um momento, há muito tempo, em que certas escolhas poderiam ter levado à ruína. Uma questão pessoal, não criminosa, mas suficiente para pôr em risco a imagem da família, numa altura em que o reinado da sua mãe era ainda jovem e frágil. Ela assumiu a culpa por uma decisão que nunca lhe coube tomar, para que o resto de vós pudesse sair ileso. Edward ficou sentado em silêncio atônito. Lembrou-se da presença serena do tio nas reuniões familiares, da dignidade que sempre demonstrava. Pensar que a sua mãe carregou sozinha o fardo daquela verdade foi ao mesmo tempo doloroso e humilhante. Fê-lo por amor? Continuou a senhora. Kane suavemente, mas isso partiu-a um pouco. Vi nos seus olhos a forma como ela carregou aquele silêncio durante toda a vida. Queria que os seus filhos a vissem como uma pessoa forte, e não como alguém atormentado pelo arrependimento. Ao cair da tarde, Edward agradeceu a Sra. Kane e prometeu guardar segredo. Contudo, enquanto se afastava da vila, sentiu algo mais profundo do que choque. Ele sentiu compaixão. A sua mãe não tinha escondido a verdade por poder ou orgulho, mas por amor e proteção. O fardo que ela carregava nascera do sacrifício, não do segredo. Quando Eduardo regressou a Windsor, nessa noite, parou novamente diante do retrato dela. Nunca nos desiludiste, sussurrou ele. Cumpriu a sua promessa. E embora as paredes à sua volta estivessem silenciosas, sentiu pela primeira vez que compreendia realmente a profundidade da sua devoção. A verdade oculta já não era uma ferida, mas, antes, um testemunho do coração inquebrável de uma mãe. A última confissão. A verdade que Edward descobrira pesava sobre ele com uma estranha mistura de tristeza e gratidão. O sacrifício da mãe
já não era um segredo envolto em vergonha, mas uma revelação que aprofundava a sua admiração por ela. Contudo, a pergunta ainda persistia na sua mente. Alguém mais sabia. A rainha tinha-o confidenciado a alguém antes de falecer. Quanto mais refletia, mais se apercebia de que esta verdade, embora nobre, tinha sido enterrada demasiado profundamente, deixando para trás fragmentos de mal-entendidos entre aqueles que mais amava, determinado a trazer paz à memória da mãe. Eduardo procurou uma última confirmação. Visitou os arquivos reais de Windsor, um lugar que evitara desde a descoberta da carta dela. O leve aroma de papel antigo e madeira polida enchia a vasta sala onde a história sussurrava em cada prateleira. Guiado pelo instinto, solicitou a correspondência particular da falecida rainha dos primeiros anos do seu reinado. Demorou horas até encontrar aquilo que nem sabia que procurava um envelope selado, endereçado simplesmente aos meus filhos. A caligrafia era inconfundível. Com as mãos trêmulas, rompeu o selo, o coração acelerado, enquanto desdobrava a carta. Estava datada de há mais de 60 anos. As palavras começavam por ternura, num tom quase maternal, mas depressa mudavam para algo mais profundo. Escreveu sobre os fardos da liderança, a solidão da coroa e as escolhas que fez para proteger a dignidade da família. Um dia, escreveu, ela poderão ouvir histórias que questionem o meu silêncio. Sabendo isto, escolhi o silêncio não por medo, mas por amor. A verdade é poderosa, mas o momento certo é sagrado. Quando o mundo estiver pronto, a verdade revelar-se-á, e confio que um de vós a compreenderá. Edward permaneceu em silêncio, a carta tremendo ligeiramente nas suas mãos. Percebeu que ela tinha previsto aquele momento, que tinha previsto que o seu filho mais novo seria aquele que procuraria a verdade sem julgamentos. Era como se ela tivesse escrito aquelas palavras só para ele. A descoberta encheu-o de uma tranquila sensação de plenitude. Mais tarde nessa noite, convidou Sophie para ir à biblioteca, partilhando com ela o conteúdo da carta. Ela ouviu em silêncio, com as lágrimas a brilhar-lhe nos olhos. Ela sabia que virias procurar, sussurrou Sophie. Ela dizia sempre que tinhas conquistado o coração dela. Ficaram sentados juntos sob a luz tênue da lâmpada, o murmúrio tranquilo do palácio a envolvê-los. Pela primeira vez em meses, Edward sentiu paz. A verdade oculta já não era uma sombra que pairava sobre o legado da sua mãe, mas um reflexo da sua humanidade e da sua capacidade de amar intensamente, mesmo quando esse amor exigia silêncio. Ao amanhecer, Edward colocou as duas cartas, a do arquivo e a que se encontrava no antigo baú, lado a lado, numa pasta encadernada em pele. Não as revelaria ao mundo, nem as esconderia para sempre. Em vez disso, decidiu protegê-los, aguardando o momento certo em que a história pudesse contar a sua história com compaixão e não com escândalo. De pé junto à janela, contemplou os jardins de Windsor, que despertavam e sussurrou: "Tinhas razão, mamã. O momento certo é sagrado." E quando a luz da manhã tocou o horizonte, pareceu-lhe que o próprio palácio exalou, como se a verdade tivesse finalmente sido libertada, a decisão de falar. As semanas que se seguiram trouxeram uma calma invulgar a Windsor. Mas dentro dessa calma, o príncipe Eduardo debatia-se com a decisão que se vinha formando silenciosamente na sua mente. As duas cartas, as últimas reflexões privadas da mãe, estavam guardadas às 7 chaves, mas chamavam-no como um sussurro que não podia ignorar. A mãe escrevera sobre o momento certo, e Edward não pôde deixar de se perguntar se a hora tinha finalmente chegado. Vira como o silêncio tanto protegera, como ferira a monarquia. O mundo mudara, e talvez estivesse pronto, agora não para o escândalo, mas para a verdade dita com elegância. Confidenciou a Sophie, mais uma vez, desta vez com mais certeza. Se contarmos a sua história, disse ele suavemente, não o faremos para a defender, mas para lembrar ao mundo quem ela realmente era. Sophie assentiu, compreendendo a gravidade do que ele queria dizer. Sempre
Admirara a força silenciosa da rainha, a sua capacidade de suportar o peso de um império, enquanto continuava a ser mãe de 4 filhos. No entanto, ela também conhecia o perigo de expor verdades íntimas num mundo ávido de as distorcer. Precisa de ter a certeza, disse ela gentilmente, porque uma vez que fale, não haverá volta a dar. Edward passou dias a percorrer os jardins do castelo, refazendo os caminhos que a mãe tanto amava. Cada passo trazia-lhe memórias, o seu riso ecoando pelos corredores, a sua voz calma durante as reuniões familiares, o seu inabalável sentido de dever. Nunca precisou de se defender, pois a sua dignidade era o seu escudo, e, no entanto, por baixo daquela calma exterior, era tão humana como qualquer um deles, capaz de sentir mágoa, dúvida e sacrifício. Num momento de tranquilidade, Edward tomou a sua decisão. Não revelaria cada palavra das cartas, mas partilharia a sua essência. A verdade não seria sensacionalizada. Seria um ato de amor, uma homenagem à mulher por detrás da coroa. Providenciou uma entrevista não do tipo que procurava controvérsia, mas antes uma que honrasse a reflexão e o respeito. Quando chegou o dia, sentou-se diante das câmaras com a voz firme, mas carregada de emoção. A minha mãe, começou, era mais do que a soberana que o mundo via. Ela carregou os fardos de muitos, frequentemente, em silêncio, não por ordem, mas porque acreditava que o silêncio, por vezes, podia proteger mais do que prejudicar. A sua maneira discreta ensinou-nos que a liderança exige compaixão, e a compaixão, muitas vezes, exige contenção. A reação que se seguiu foi algo sem precedentes no palácio durante anos. Não houve alvoroço nem escândalo. Em vez disso, o público sentiu uma renovada ternura pela falecida rainha. Os jornais escreveram sobre a sua humanidade, a sua sabedoria e a sua capacidade de liderar com graciosidade, mesmo quando o seu coração estava pesado. Pela primeira vez, a monarquia parecia mais próxima do povo. Já não servia como uma instituição distante, mas como uma família unida, tanto pelo dever como pela emoção. Nessa noite, enquanto as luzes do castelo se apagavam, Eduardo regressou à janela, onde em tempos sussurrara em memória da mãe. A lua pairava alta sobre Windsor, lançando um brilho prateado sobre os relvados. Sophie juntou-se a ele, a sua mão, deslizando suavemente na dele. Ela ficaria orgulhosa, disse baixinho. Edward esboçou um leve sorriso. Não respondeu ele. Ela simplesmente diria que era à altura. E naquele momento, compreendeu o que a mãe sempre soubera. Que a verdade dita com amor e paciência podia curar mais do que o silêncio alguma vez poderia. No final, a escolha do príncipe Eduardo não foi de rebeldia, mas de reverência. Não expôs as feridas da monarquia. Ele revelou o seu coração. Ao partilhar a verdade da sua mãe, uniu a coroa e a compaixão, mostrando ao mundo que até a realeza carrega fardos silenciosos. A sua coragem em honrar o silêncio dela, atribuindo-lhe significado, tornou-se o seu maior ato de lealdade. À medida que a história vira mais uma página, uma verdade permanece clara. O príncipe Eduardo não desafiou o palácio. Ele redefiniu o significado de proteger algo não com segredos, mas com amor e compreensão. O que achou desta história? Partilhe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever mais histórias como esta. Obrigado por assistir.